Os peixes de nadadeira lobada, a nadadeira deles tem uma musculatura vasta e tem ossos densos com articulação, como a gente pode observar aqui. Já os peixes de nadadeira raiada, eles têm pouca musculatura e finos ossos paralelos formando essa nadadeira. Nós somos sarcopterídeos e faz todo sentido nós sermos sarcopterídeos, dada a quantidade de musculatura e ossos densos e articulados na nadadeira. E uma pergunta que eu deixo assim, por que faz todo sentido? Bom, os actinopterídeos são os peixes mais diversificados, são os vertebrados mais diversificados de todos. Tem uma ampla gama de morfologias, tem ampla gama de comportamentos, formam cardumes. Tem o linguado, eu falei para vocês do linguado na aula de evolução, que os peixes que vivem junto ao substrato, via de regra, achatam dorsoventralmente, e esse peixe achatou lateralmente. Os peixes ósseos, eles têm o opérculo, que é uma adaptação importante para a respiração. Primeiro, é uma estrutura esquelética que protege as brânquias fisicamente, e segundo, que o movimento dos opérculos gera um fluxo d'água que permite com que esses peixes respirem. Boa parte dos condrites, eles precisam se manter em deslocamento ativo para respirar, porque é o deslocamento que gera o fluxo de água que permite a respiração. Tem grupos que têm bomba bucal também, mas os peixes ósseos, eles precisam apenas mexer o opérculo para poder respirar. Além disso, eles têm a bexiga natatória. A bexiga natatória é uma bexiga que os peixes conseguem controlar a quantidade de gases dentro dessa bexiga e com isso controlar a altura deles na coluna d'água. Se eles enchem mais de gás, eles boiam. Se eles enchem uma certa quantidade, eles se mantêm na mesma profundidade. Se eles esvaziam mais, eles afundam. Muitos peixes cartilaginosos, se eles param de nadar, eles afundam. Eles precisam ficar nadando ativamente para poder se manter no local onde eles estão. É fato também que muitos cartilaginosos utilizam o fígado com uma função análoga da bexiga natatória. Mas enfim. E é interessante salientar também que a bexiga natatória ela é uma estrutura homóloga aos pulmões, ou seja, as vias do desenvolvimento envolvidas no desenvolvimento da bexiga natatória são os mesmos das vias envolvidas no desenvolvimento do pulmão. E o outro grupo de peixes, então, sarcopterídeos, são os peixes nadadeira lobada. Nós somos sarcopterídeos. Algumas formas dentro do grupo desenvolveram o pulmão, então aqui estão os peixes pulmonados. Esses peixes, eles não têm a bexiga natatória, eles têm pulmões e eles basicamente vêm até a superfície para pegar o ar atmosférico. O selacanto é famoso porque também é considerado um fóssil vivo. Ele tem uma morfologia estável há muitos milhões de anos. E agora nós chegamos finalmente nos tetrápodes, que são os vertebrados que apresentam 4 membros e são os vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre. Dentre os vertebrados nós temos os lissanfíbia, que representam os sapos, rãs e pererecas. A gente tem as salamandras e a gente tem a anfisbena. Esse grupo é caracterizado basicamente por ter a necessidade de retornar a água para a reprodução. Então, a fecundação é externa, ou seja, os gametas são colocados na água e daí ocorre a fecundação. E via de regra, o desenvolvimento também ocorre dentro da água e tem uma fase larval. A gente conhece bem a fase larval dos sapos, rãs e pererecas, que são os girinos. O outro grupo de vertebrados atual que vive no ambiente terrestre, os tetrápodos, portanto, são os Lepidosauria, separados em serpentes, lagartos, tuataras e anfisbena. Eu sempre confundo anfisbena com gimnofiona. Agora eu já não sei se aqui eu falei anfisbena ou gimnofiona, mas dentre os anfíbia, esse grupo aqui são os gimnofiona. E um outro grupo que lembra até as gimnofionas, que mais são parentes de lagartos e serpentes, são as anfisbenas. E daí é curioso que eu falei para vocês que
os tetrápodes são caracterizados pela presença de 4 membros. Se você olhar as serpentes, você vai ver que as serpentes não apresentam 4 membros. E aí, como que uma serpente é um tetrápode? Outro grupo de tetrápodes são os mamíferos. Nós somos mamíferos. Tem essencialmente 3 grandes grupos de mamíferos: os monotremados, os marsupiais e os placentários. Nós somos parte do grupo dos placentários. E as aves, sendo as aves o grupo mais diversificado de tetrápodes que existe. Agora eu vou falar um pouco de adaptações dos tetrápodes ao ambiente terrestre. Então tem basicamente 3 estratégias relacionadas à regulação térmica. Tem os ectotérmicos, que basicamente regulam a temperatura com base em fontes externas de calor, que é o exemplo clássico de lagartos, tartarugas, jacarés e afins. Então é comum ver eles de manhã tomando um sol para esquentar o corpo, porque o corpo tem uma faixa de temperatura ideal de funcionamento para as enzimas funcionarem. Então, se o corpo está muito abaixo dessa temperatura ou muito acima, ele não funciona bem, funciona só numa faixa específica. Então, esses animais eles buscam a energia solar para se aquecer. Tem os endotérmicos, que são, via de regra, mamíferos e aves, que basicamente mantêm a temperatura corpórea produzindo calor através do metabolismo. Então, os endotérmicos gastam ativamente energia para a produção de calor. Um benefício disso é que os endotérmicos não estão sujeitos às questões climáticas de forma tão intensa. A gente mantém a temperatura numa temperatura ideal de funcionamento para o corpo, e isso faz que os endotérmicos sejam ativos em qualquer parte do dia, ou igualmente ativos, igualmente eficientes em suas atividades. E tem os heterotérmicos, que se comportam com uma forma mista. Então, em algumas partes do dia ou do ano, eles não gastam energia no controle da temperatura, mas em algumas fases mais ativas, eles gastam energia ativamente para manter essa temperatura ideal. Alguns morcegos ao menos são exemplo desse tipo de estratégia de temperatura. E também tem a termorregulamentação comportamental. Então, os heterotérmicos, como eu mostrei, aqui tem um exemplo do lagarto. Basicamente, essa é a temperatura em azul, é a linha da temperatura do animal. E basicamente de noite ele está na temperatura do ambiente. Daí ele sai da toca, ele se expõe ao sol, atinge a temperatura ideal, e daí ele fica oscilando entre vai para o sol, ficou quente, sai do sol, esfriou, vai para o sol. Então a temperatura dele vai oscilando, final do dia ele volta para a toca e fica com a temperatura da toca. Os grupos que gastam energia para produzir calor, eles também precisam usar outras estratégias, porque não dá para somente usar a sua energia do corpo para controlar essa estratégia. Então, quando está muito quente, uma estratégia é se refrescar. E pinguins imperadores, eles enfrentam temperaturas extremamente baixas. Então, uma técnica que eles utilizam é formar círculos, bolinhas, e daí quem está na parte externa dessa bolinha está gastando muito mais energia, porque eles estão recebendo o vento diretamente, mas quem está na parte interna da bolinha, eles estão recebendo o calor dos outros indivíduos, então eles gastam relativamente pouca energia. E eles ficam migrando, quem está na borda vai para o meio, quem está no meio vai para a borda, e assim eles vão revezando esse trabalho, e com isso eles economizam energia. Tem adaptações também. Por exemplo, animais de áreas quentes, eles tendem a ter membros ou extremidades compridas, porque isso favorece a troca de calor, a perda. Já animais de áreas frias, eles tendem a ter as extremidades curtas. Por quê? Porque nesse caso é vantajoso você evitar a perda de calor, enquanto que nesse caso é vantajoso você maximizar a perda de calor. E aves também, elas muitas vezes utilizam as penas e camadas de óleos para se isolar do ambiente externo. Então, os pinguins, por exemplo, basicamente eles não congelam quando eles entram nas águas geladas nas quais eles vivem, porque eles têm uma camada de ar entre as penas e o corpo deles. Essa camada de ar funciona como isolante térmico.